Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei exatamente em que momento você está assistindo este vídeo agora, mas seja ele qual for, eu desejo tudo de bom neste momento. Que a nossa energia esteja bastante compatível e que possamos fazer uma troca bastante interessante. Que o que você tiver que ouvir de mim aqui agora seja algo que vá servir de uma forma ou de outra. A nossa missão no mundo é estar conectados um com o outro. Independente de sua forma de ser e estar no mundo, nós somos pura energia e devemos estar conectados. Essa aqui é a minha missão, o meu trabalho. Eu quero estar passando para vocês algo que possa lhes fazer bem. Eu já disse aqui, gente, que vocês tendo qualquer dúvida, pode mandar perguntas, tá bom? Sempre fica o meu contato aí embaixo, então vocês podem estar me perguntando até mesmo no privado, tá bom? Ok, neste momento, agradecendo a nossa equipe, vou solicitar que solte a vinheta. Ok, estamos de volta. No nosso último encontro, eu fiz uma fala sobre o vitimismo, né? O quanto se menos espera estar dentro deste jogo, onde nós nos tornamos vítimas e por conta até de algumas situações, algumas falas das quais eu recebi a respeito, eu agradeço bastante. Estou agradecendo muito também o fato de vocês estarem me acompanhando, isso é muito legal. Eu reforço que novamente compartilhe esse vídeo, que vocês peçam para as pessoas que vocês conheçam que se inscrevam, que é o meu, como eu disse, minha missão, meu objetivo é estar trabalhando isso com o maior número de pessoas, tá podendo levar algumas coisas que a gente ouve tanto por aí, né? E eu quero poder estar dizendo aqui de uma forma clara, objetiva, o que há na nossa saúde mental. Quanta coisa, nós somos compostos de tantas coisas. E como eu falei do vitimismo na semana passada, eu quero aqui novamente voltar a falar sobre isso. Rapidamente eu quero falar sobre a questão do vitimismo. Muitas pessoas fizeram no comentário, me identifico, é isso mesmo? Agora eu vou fazer pergunta, quem nunca, não é verdade? Quem nunca se viu numa situação de vitimismo, né? Eu quero aqui deixar claro que quando a gente, por vezes, se vê nessa condição, existiu muito anteriormente situação que nos levaram a essa questão do vitimismo, de estar hoje nesse papel. Teve sim situações, né? E são várias delas, que a gente pode ter ficado naquele momento e de achar que eu poderia estar controlando toda uma situação e por isso eu me coloco num papel de vitimismo. A boa notícia é que se isso está te incomodando, se esse papel não está lhe fazendo bem, se a sua relação está conturbada, sabe? Porque não é fácil conviver com pessoas assim. Tem boas notícias que a gente pode o quê? Modificar toda a nossa situação emocional. Ela é possível que se modifique. Como, Elaina? Modificando os nossos sentimentos. E como que eu modifico meus sentimentos? Eu vou sempre falar sobre o autoconhecimento, a grande importância do autoconhecimento. Que a gente adquire com a idade, que a gente adquire com a maturidade, muito mais do que a idade, é a maturidade. E, enfim, né, os sacodes que a vida aí nos dá, nos traz e faz com que a gente vá para esse caminho aí do autoconhecimento, tá? Me incluam nessa, por gentileza. Eu estive neste caminho. E aí eu estou hoje, aos meus 59 anos, com uma bagagem bacana para dizer que hoje eu lido bem com muitas das minhas coisas emocionais, sentimentais, comportamentais, e é das quais eu trago aqui para vocês, porque são situações das quais eu vivi.
E eu acho que fica mais fácil a gente falar assim. Eu costumo dizer que a gente fala meio que em pares, né? Alguma coisa que eu já senti é mais fácil para eu falar para vocês. Porque a gente traz uma coisa forte da realidade, de verdade. E aí, há boas novas, como eu havia comentado, com relação ao vitimismo, que existe toda uma condição de você modificar essa situação. Como você se identificou naquele vídeo anterior? Quais são as dicas que a gente pode estar trazendo com relação a isso? Bom, o primeiro, muitas pessoas colocaram e vieram me dizer que tem a consciência deste problema. Se você toma consciência, porque o que nos faz mal é o que está no nosso inconsciente, algo do qual a gente não consegue tocar, a gente sabe que incomoda, mas não sabe o que faz. Quando a gente consegue trazer à tona, e aí nós vamos chamar do consciente, quando isso vem para o nosso consciente, fica muito melhor e mais fácil para que a gente possa trabalhar. Eu tenho consciência dessa situação, eu tenho consciência deste problema, e aí o que eu faço com isso tudo? Ora, pode fazer pergunta aqui, né? No nosso chat, com certeza. Mas, acima de tudo, procure compreender, né? Se você tem consciência da sua participação. Porque às vezes eu também posso estar fazendo um jogo contrário. Eu posso estar alimentando o seu vitimismo. Também pode acontecer esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter uma consciência muito forte, muito grande do que está acontecendo, de que é, sim, eu me vejo nessa situação, eu sou de fato estou de fato vivenciando esse papel de vitimismo, sim, e aí eu tenho consciência disso, ótimo. Aí eu tomo para mim a consciência da minha participação nisso tudo, né? Eu tenho a consciência da questão, do problema, e eu tenho a consciência, eu tomo para mim a consciência da minha participação nessa história toda, tá? E aí o que eu faço com tudo isso? Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Gente, a pegada não é fácil, mas eu tenho que assumir essa responsabilidade, ok? Eu estou num papel de vitimismo, eu tenho toda a consciência da minha participação e eu vou assumir essa responsabilidade. E, gente, fala pra mim, quando é que foi que assumir responsabilidade foi tranquilo, ficou legal? Não. Quando a gente assume responsabilidade, a gente tem um peso que, claro, da maneira em que você vai assumir essa responsabilidade, esse peso pode ficar mais leve. Eu sei que eu preciso assumir isso, mas no início, até que a gente possa, de fato, estar ali, alinhado com tudo isso, ele pesa um pouco. A gente, às vezes, foge das nossas responsabilidades. Nós fazemos isso. Mas o autoconhecimento é importante para isso. Opa, eu me reconheço, eu sei que eu tenho este problema, eu vejo qual é a minha participação e eu assumo agora, neste momento, essa responsabilidade, né? E que responsabilidade é essa na questão da vitimização que eu devo assumir? Eu devo saber que não é legal do que eu estou fazendo, que não está bom para mim. Porque quando eu não me relaciono bem com o outro, nós somos um ser social. Então, se eu não estou conseguindo ter uma boa relação, se me machuco o tempo todo, porque não tá legal, né? Então, eu vou assumir isso, não tá bom para mim. E uma outra coisa que é muito importante, são 5 das quais eu elenquei agora. A quarta que eu vou dizer, eu falei da questão de você ter consciência do problema. A segunda coisa foi a consciência da sua participação nessa questão toda, neste problema que já foi conscientemente trazido para você. A terceira coisa é assumir a responsabilidade dessa situação toda, assumir que eu tenho sim esse perfil, eu tenho uma condição de ser melhor que isso. E a quarta coisa que eu vou dizer agora é que você se perdoe. Gente, eu vou falar muito mais vezes aqui sobre o que é o perdão.
Para a psicologia, para a nossa consciência, para a nossa existência, para a nossa essência, é fundamental. E esse perdão que eu tô falando não é de você ali bater na casa da tua irmã que você brigou na semana passada, minha irmã me perdoe. Não, não é isso, né? O perdão, ele é algo assim muito maior, sabe? O perdão, ele precisa existir antes de mais nada para você. Porque o perdão nada mais é do que algo seu para você. Se perdoe. Nada e ninguém faz coisas para dar errado. Nada e ninguém faz um caminho que é para não acertar. A gente sempre está buscando. É por isso que não existe o certo e o errado. O que pode ser muito certo para você, não necessariamente vai ser para mim. E tudo que eu estou dizendo aqui não significa que eu esteja sendo a dona da verdade. Eu faço embasadas em estudos, né? Eu faço baseadas em teorias, leio bastante a respeito, me dedico ao assunto, mas a sua verdade é diferente. E, portanto, perdoe. Eu já havia dito aqui num outro vídeo que a gente tem que perdoar, melhor dizendo, respeitar a nossa história. E a maneira que a gente tem para respeitar a nossa história é, antes de mais nada, se perdoar. Se perdoa. O perdão, ele é fundamental. Lembre-se, você nunca faz para errar. Todos fazemos na intenção de acertar. Sempre. Nós estamos aqui para isso, né? Por isso não é possível o julgamento. Não é legal que se julgue, porque não é. Não tem uma lei de certo e errado. A gente tem uma lei ética, né? Nós temos uma questão de ética, uma ética para sobrevivência social, para essa cultura. O que não significa que essa mesma ética social vai ser utilizada, vai ser viável para outras culturas. Então, para essa cultura ocidental que nós vivemos, que nós convivemos, existe então essa situação de valores, né? Mas não significa que é o certo, o errado e a verdadeira história é essa. Não, isso não. E eu vou defender sempre isso. Então se perdoe sempre, porque você nunca faz para errar. E a quinta, né? Eu falei da questão da consciência, de você ter consciência dessa situação toda, deste problema. A segunda vai ser a consciência da sua participação nessa situação de estar sendo vítima, né? Nesse momento aí, nessa convivência. A terceira vai ser assumir a sua responsabilidade, assumir a responsabilidade de que eu tenho esse papel, que eu tenho feito isso. E a minha quarta é me perdoar, porque eu não faço isso, porque eu sou uma pessoa cruel, porque eu quero maltratar o outro, não. Eu faço sempre na intenção de acertar, de fazer o bem. E a minha quinta dica hoje vai ser relacionada a que você tem que trabalhar para resolver. Trabalha para resolver. E aí vem a dor. Quando a gente, e assim, eu falei de uma forma didática, de separadinho, mas não é assim não que funciona, né? A gente toma consciência, a gente assume isso tudo, e aí eu falo, meu Deus, o que eu faço com isso agora? O que eu vou fazer com isso agora? Eu vou trabalhar isso. Existem várias maneiras para se trabalhar. Várias. Não, Helena, você tá dizendo isso, mas eu não tenho hoje de grana para estar indo no psicólogo para pagar. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você buscar formas de trabalhar isso. Existem várias maneiras. É sabido, isso é dito nos 4 cantos do mundo, que o exercício físico, ele é muito bom e nos ajuda muito na nossa questão de saúde mental. Outras práticas integrativas também são sensacionais, práticas complementares. E você sabe onde a gente encontra? Às vezes no parque da sua cidade tem. Fundamental que se respire. Respirar, Helena, sim. Respire. Cada vez que você for tomar uma atitude e que você sabe que essa atitude não é boa, eu vou falar outras vezes isso aqui, respira. Vamos juntos? Respire. Nós vamos falar de ansiedade e eu vou falar novamente. Respire.
Respire. Inspira. Respira. Faça isso num canto sozinho. Faça isso quantas vezes necessário for, para você sentir você, para você sentir a sua essência. Quando você tiver um momento em que você se viu num papel, que você fala, mamãe, eu fiz aquilo, eu estou me vitimizando aqui. Fiz no trabalho isso. Você tomou consciência disso, né? Então vamos trabalhar. Então você vai chegar e vai... hoje eu fiz isso. Olha pra você. Olha no espelho. Respire no espelho. E olha, hoje eu fiz isso. Você tomou consciência, olha que bacana, né? E você tá trabalhando para isso. Meditação também é muito bacana. Eu cruzo com várias pessoas que falam assim, não, eu não consigo meditar não, isso não é para mim. Só que a gente tem uma situação, uma visão de meditação muito errada. Quando você menos espera, você tá meditando. Isso também vai ser um dia só para falar sobre essa questão, um vídeo só da meditação, da importância da meditação e de como é que a gente pode fazer meditação sem perceber. Não é aquela coisa de não, isso já é mais elevado, né? Nós temos como fazer meditações sem que a gente precise entrar nesse alfa todo aí. Mas, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês, para encerrar, a questão do vitimismo, tá bom? É isso, certo? Se apegue a essas 5 dicas, pode até ter muito mais, a gente pode estar apresentando mais, mas toda vez que o problema vem à consciência, que a gente toma consciência desse problema, das outras vezes que eu tenho uma consciência dessa minha participação, ok? Quando eu tenho a minha responsabilidade assumida diante disso, se eu me perdoo e eu tento trabalhar isso em mim para resolver essa questão, tá ótimo, tá? Dentro das nossas possibilidades, a gente vai se falando aqui nos nossos encontros, vocês têm toda uma liberdade, a gente, novamente eu vou dizer, eu já falei, mas vou falar mais uma vez aqui, deixa aqui o meu contato, produção, para que as pessoas possam estar me procurando no privado, se não quiser fazer comentários aqui no nosso chat, me procure no privado, eu vou ter um imenso prazer em estar resolvendo e falando isso com vocês, tá bom? Dentro da medida do possível, claro, porque é sempre necessário que a gente tenha um ambiente adequado, se as questões estão muito... de uma relevância muito grande para você, essa dor está sendo difícil para trabalhar, naturalmente a procura de um profissional habilitado é outra conversa, mas enquanto a gente puder estar falando por aqui, eu com certeza terei imenso prazer de estar com vocês, tá bom? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, minha gratidão por vocês estarem compartilhando, comentando, se inscrevendo, chamando outros para se inscreverem. E não para não, não para não, para não, para não, não para não, para não, para não. Um forte abraço, gratidão.